Olá a todos e a todas, eu sou Nádia, professora de Educação Infantil na Universidade Federal de São Paulo e doutoranda em Educação na USP. Hoje estou aqui para apresentar mais um Em Movimentos. Teremos conosco a Pagu, indígena funiô e cientista social formada pela USP. Pagu vem para nos ajudar a pensar sobre a pandemia e os povos indígenas. O Brasil tem em seu território mais de 300 povos indígenas, vivendo em florestas e cidades. Povos que resistem para seguir vivendo diante das adversidades que lhes são impostas há mais de 500 anos. Nesse momento, enfrentam uma situação extremamente desafiadora, em que, além da ameaça imposta pelo coronavírus, também enfrentam ações de um governo que a todo momento ameaça seus direitos e a sua existência. Pagu nos traz um panorama geral sobre a situação desses povos e nos ajuda a pensar um pouquinho mais sobre isso. Olá a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast. Eu me chamo Pagu Rodrigues, sou socióloga, sou indígena e vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse contexto da pandemia e povos indígenas, né? Como é que isso está acontecendo e quais são as perspectivas que povos indígenas têm diante dessa crise. Para começar esse assunto, acho que é importante lembrar que desde que o Bolsonaro assumiu o governo, quase toda a política de saúde aos povos indígenas e atenção aos povos indígenas foi desmontada. Então, a primeira tentativa, na verdade, do governo foi a municipalização da SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, uma conquista histórica, né, da nossa luta e que felizmente não aconteceu porque a gente mobilizou todos os povos aí do Brasil contra esse projeto do Bolsonaro e conseguimos manter a SESAI em nível federal. Mas na contrapartida, as coordenações regionais foram sendo pouco a pouco desmontadas e os investimentos também foram sendo reduzidos, não só na saúde, mas nos órgãos responsáveis pelo cuidado com a população indígena, como a FUNAI. E isso, na verdade, é uma política muito orientada, não só de abandono, né, da população indígena, mas também de genocídio, né? E a pouca importância estratégica que o governo Bolsonaro deu para a população indígena. Fato é que, nesta conjuntura da pandemia, os povos indígenas estão sentindo o efeito desse desmonte e da política de abandono e de extermínio que o atual governo vem aplicando. As aldeias já não têm, né, uma grande parte, uma infraestrutura adequada, nem de saneamento e nem de atendimento à saúde. Depois que os mais médicos foram cortados, só para a gente ter uma ideia, o aumento da mortalidade infantil entre indígenas aumentou 13%. O que já demonstra que o nível dos atendimentos que eram feitos cotidiano ou periodicamente nas aldeias deixou de existir. Então, nessa conjuntura de pandemia, a gente tem observado, primeiro, a precariedade do atendimento à população indígena, depois, na verdade, neste período, aumentou em 29% a invasão a territórios indígenas, então, brancos, madeireiros, seringueiros, mineradores, passaram a invadir com maior intensidade os territórios indígenas que deveriam estar vivendo o isolamento em decorrência da pandemia. E não está acontecendo, e o governo federal não tomou nenhuma providência. O que ele fez foi, na verdade, demitir o diretor do IBAMA, que fez as operações de desmonte dos garimpos ilegais. Então, eu acho que, resumidamente, o que a gente tem é uma combinação de uma política de abandono com um fim, na verdade, de exterminar a população indígena, que não está sendo adequadamente tratada em relação à pandemia, não tem conseguido viver o processo de isolamento de maneira adequada, falta equipamentos, proteção individual aos agentes de saúde indígena, falta atendimento principal e primário em quase todos os territórios indígenas e falta uma política de governo que seja de fato orientada ao socorro e à prioridade em relação à população indígena. A gente pode ainda considerar que é possível que hajam subnotificações de indígenas que vivem em contexto urbano. É muito comum que não se considere a população indígena que vive em contexto urbano, ou seja, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos,
a partir dos direitos específicos que essas populações têm. Então, já aconteceu de você ter indígena de contexto urbano com Covid e não ser registrado como indígena, então, portanto, a gente pode estar também vivendo um contexto em que a gente não consegue ter a exata dimensão e notificação de quantos indígenas estão contaminados pelo coronavírus. Acho que é um pouco isso, o geral dessa política. A gente tem que ficar de olho. As organizações indígenas têm cobrado medidas e providências e, infelizmente, as providências não estão sendo tomadas no tempo necessário de desenvolvimento aí da pandemia nos territórios indígenas.